Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Luchesca, médica endocrinologista, e hoje nós vamos estar estreando o nosso primeiro podcast, que é o Endocast, Endocrinologia de Verdade. Eu, Luchesca, juntamente com meu amigo, Dr. Diego Rodrigues, também médico endocrinologista, e eu queria falar para vocês o porquê que a gente teve essa ideia, né? Essa ideia já está sendo construída já faz um tempo. Eu e o Diego, a gente já tem um grupo desde 2016, já faz 8 anos, até me assustei hoje quando eu fui ver quanto tempo a gente tem esse grupo, que eu, ele, mais uma amiga, a Lívia, que também é endocrinologista pela Unicamp, a gente já faz muito tempo que discute casos, tira dúvidas, se alguém vai num congresso, a gente traz atualizações, e eu e o Diego, a gente sempre teve essa vontade de trazer isso para os nossos pacientes, né, para conseguir tirar dúvidas ao vivo, conseguir esclarecer um pouco mais sobre a endocrinologia. E aí, essa ideia estava no forninho e a gente resolveu colocar em prática. Acho que agora, então, a gente conseguiu. Veio pandemia, a gente não conseguiu. Veio licença maternidade, a gente não conseguiu, mas agora estamos estreando e eu estou muito feliz com isso. Qual que é o objetivo nesse nosso podcast, né? A ideia é a gente trazer informações para vocês, nossos seguidores, pacientes, sobre endocrinologia, temas atuais, trazer convidados para poder enriquecer, trazer discussões mais aprofundadas sobre determinados assuntos, responder perguntas, tirar dúvidas, trazer as dúvidas do consultório para cá. E, claro, também falar sobre assuntos polêmicos. E eu acho que assuntos polêmicos, desde uso de anabolizantes, chip da beleza, soroterapia, uso de corticoide de maneira indiscriminada. E não só trazer a nossa opinião sobre isso, né? Mas trazer também quais são as evidências atuais sobre esses temas. E essa é a nossa principal finalidade. E uma coisa que eu queria trazer agora já de cara para vocês, para já ficar uma pergunta no ar aí. Por que será que o endocrinologista, nós endocrinologistas, né, somos os que menos prescrevemos hormônios? Vocês já pensaram nisso? Eu conheço o Diego já faz um bom tempo, né? O Diego, ele é médico, endocrinologista, formou em Itaperuna e se especializou em endocrinologia no Rio de Janeiro. Mas, Diego, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória até aqui. Então, boa noite. Luchesca, você está falando tão bem que eu acho que você fez faculdade aí, né, de jornalismo antes de ter feito medicina. Eu acho que nosso podcast vai dar muito certo, porque você está muito boa e está muito afiada. Antes de tudo, eu queria agradecer a você, né, pelo fato de ter aceito aí a gente fazer essa empreitada, né? Não é fácil, você já tem sua família lá, tem filho pequeno, né? Então tá deixando a Catarina pequenininha lá para poder estar aqui e para a gente poder fazer esse serviço que eu acho que é um serviço de falar a verdade para as pessoas, né? A gente sempre teve vontade de fazer isso, a gente sempre quis ter um espaço para a gente poder falar dessa forma. Sim. E fazer essas mensagens, né? Esse conteúdo chegar nas pessoas e as pessoas poderem ter acesso ao que de fato é uma medicina de qualidade, né? Então fica aí meu agradecimento por você ter aceito e a gente estar junto nisso daí, né? Com relação à questão do nosso grupo, eu, você e a Lívia, a gente que já está há tanto tempo aí conversando lá no WhatsApp, a gente já se salvou várias vezes, né? Eu acho que vários momentos em que a gente se viu em apuros, em que a gente não tinha ajuda de outros colegas, né? Sejam porque outros colegas não sabiam ou porque a gente mesmo não sabia, não dominava o assunto, porque a endocrinologia é muito nova, a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que esse grupo foi fundamental para trazer para a gente um alento, né? Então, quando a gente conversa lá no WhatsApp, a gente meio que se fortalece, né? Sim. E eu acho que isso também ampliou a nossa amizade, né? Porque você chegou em Macaé já tem tempo, mas você não é daqui, mas o fato da gente discutir endocrinologia
nesse grupo, fez com que eu confiasse muito em você. Então, eu acho que, assim, da maneira que eu trabalho, eu acho que você é muito parecida. Eu até brinco com os pacientes que eu falo que você é a versão feminina, né? E, enfim, isso me traz uma segurança muito grande, porque tem vários pacientes que eu encaminho para você e tem vários pacientes que você encaminha para mim. Então, isso é muito bacana entre dois profissionais que se respeitam, né? E confiam um no trabalho do outro, né? Você está falando aí da minha formação. Eu sou macaense, né? Hoje eu tenho 41 anos, não tem problema nenhum de falar a minha idade. Eu sou filho de Macaé, estudei em colégio público até a minha 8ª série. E depois eu fiz o meu 2º grau em Macaé e saí de Macaé para poder estudar em Itaperuna. E eu fui para Itaperuna porque era uma faculdade pequena e eu queria ter mais contato com os pacientes, porque eu acho que a medicina está ficando cada vez menos humana. Então eu estudei lá porque é um hospital muito bom, né, o São José do Avaí, e a gente tinha um contato muito próximo com os pacientes. Então o fato disso, da gente ficar mais próximo, da gente se aproximar do paciente, eu acho que a gente tem uma medicina mais humana, e para mim foi fundamental. Depois eu saí de Itaperuna e fui fazer endocrinologia no Hospital da Lagoa, no Hospital Federal da Lagoa, no Rio, né? E foi um aprendizado muito grande. A gente sair de uma cidade pequena e ir para uma cidade menor ainda, né? E depois sair do interior e ir para o Rio estudar. Eu acho que essa mudança foi muito importante. Então foi onde eu aprendi aí a trabalhar com a endocrinologia de verdade, né? Foi uma escola muito boa. Agora, Luthiesca, eu falei da minha história aqui, que eu sou macaense, que eu estudei em Itaperuna, depois fui para o Rio, e eu me lembro quando você chegou em Macaé, né, acho que já tem aí uns 9 anos, mais ou menos, 10 Isso, anos, vai fazer você 10 chegou anos. Em Macaé, e você foi muito bem recebida, foi muito bem indicada na época. Conta um pouquinho sua história, da onde que você vem, sua formação, por que você veio parar aqui para ficar com a gente aqui. Eu acho que a gente poderia chamar esse nosso primeiro episódio de episódio número 0. Que é para vocês... É o episódio piloto. Isso. Episódio piloto. Também para a gente conseguir nos apresentar, para vocês nos conhecerem um pouquinho melhor, e também para a gente tentar explicar qual que é a ideia desse podcast, né? Por que vai ser legal vocês nos acompanharem também por aqui. Para vocês poderem entender também que a gente tem falhas, né? Que a gente também esquece as coisas, né? Para a gente poder ficar mais próximo um pouquinho, né? Sim. De vocês. E eu sou mineira, sou de Pouso Alegre, me formei em Itajubá, que também é Minas Gerais, né? Me formei em 2008. Aí, depois eu fui fazer residência de clínica médica em São Paulo, na Faculdade de Medicina do ABC. E aí, eu conheci a Lívia, que é a nossa colega do grupo. A gente fez residência juntas e foi... Da Unicamp. Da Unicamp, Uhum. E foi a Lívia que um dia ela me falou, não, eu quero fazer endocrinologia. E me despertou. Eu falei, nossa, eu vou... E aí, eu fui fazer estágio em endocrinologia, e vi que, assim, me encantei. Porque o legal da endocrinologia, eu acho que um dos motivos foi que, além de ter a parte clínica, a gente tem que, né, pensar muito na questão da funcionalidade dos hormônios e tudo isso, tem uma questão muito humana comportamental, que é um lado que eu me identifico muito com essa questão do comportamento humano. E aí... A gente é bem psicólogo, né? Bem psicólogo. O tempo todo essa questão da dificuldade de mudança de comportamento. Uhum. E aí durante a residência de clínica, eu decidi que eu ia fazer endocrinologia e meu, né, atual marido já estava morando aqui em Macaé. E aí eu tive a ideia, então eu vou prestar residência de endocrinologia no Rio, porque aí vai ficar mais fácil, vai ficar mais perto e eu vou ter uma referência quando eu precisar, eu indo morar em Macaé. E aí eu fui fazer endocrinologia na faculdade, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é na UERJ. Que foi muito legal, eu fiz grandes amigos e foi incrível. E aí eu vim para Macaé porque meu marido veio trabalhar aqui, né? E foi muito legal, assim, eu fui muito bem recebida. Eu acho que aproveitar esse momento aqui e agradecer. Uma das pessoas é a Karina Schiavone, que também é endocrinologista. Foi ela que me ligou e falou que você estava chegando. Isso.
ela foi super, assim, ela me deu as orientações, me colocou no grupo de endocrinologistas aqui de Macaé, me acolheu porque eu estava, né, preocupada como que ia ser. E aí, quando eu cheguei, eu não sabia muito bem onde trabalhar, como começar. E também um outro lugar que abriu muito o leque para mim e que foi um início muito importante foi a clínica Max Clean, que eu trabalhei durante acho que foi 2 anos, se eu não me engano. E ali eu pude começar a mostrar qual era o meu trabalho, ganhar experiência também, né, aqui em Macaé. E aí uma outra pessoa, que é o momento agora de agradecimento, né, mas que também fez parte da minha história aqui em Macaé, é a minha sócia atualmente, que é a Ana Lívia, cardiologista. Que a gente se conheceu e no primeiro jantar decidimos que a gente ia abrir um consultório. E ali a gente já começou e já estamos 8 anos juntas. Então, eu acho que eu sou muito agradecida, muito abençoada com essa minha estadia aqui. Eu acho que Macaé me recebeu muito bem e as pessoas, né? O grupo, o nosso grupo de endócrino aqui de Macaé, eu acho que eu fui muito bem acolhida. Você já virou macaense, então? Eu já sou macaense, não quero ir embora mais de Macaé. Agora é interessante você falar isso, porque a endocrinologia ela é realmente fascinante. Quando eu entrei na faculdade, por estudar em Itaperuna, a referência do São José da Bahia é de cirurgia, né? Então o hospital ele é um hospital de ponta, né? Referência em cirurgia aqui no interior. E eu me apaixonei pela endocrinologia numa aula de insulina. Então, a professora, ela fazia um doutorado em insulina glargina, e aí, na primeira aula, ela apresentou uma molécula de insulina, começou a falar de diabetes, ali eu tinha certeza que eu queria fazer endocrinologia. Então, é uma especialidade que é fascinante, né? Não é para qualquer um, né? É uma especialidade fascinante, é muito bacana. Agora, pegando o gancho aí, né, que você falou no início, né, por que será que o endocrinologista, nós, né, eu não sou falso modesto, nós somos bem informados, né, então assim, por que nós, né, muitas vezes prescrevemos menos hormônios, né, do que as outras classes, né, do que as outras especialidades médicas que agora estão prescrevendo aí, né, enfim, de uma forma deliberada? Por que nós, né, prescrevemos tão pouco, né? É o que eu falo com o paciente, a gente estuda a vida toda da gente em endocrinologia, né? Então, quando o paciente senta no consultório e a gente não prescreve um hormônio para ele, por que a gente não faz isso? Né? Eu acho que o paciente deveria confiar mais na gente, né? Quando a gente não prescreve do que quando a gente prescreve. Né? Porque se a gente não prescreve é porque a gente está levando um monte de coisa em consideração, né? Se o paciente realmente tem a necessidade, né, de fazer o uso da medicação, eu acho que a gente, como especialista, vai ser o principal, o pivô ali, né, que vai indicar. Mas a gente tem que entender que existem as indicações, né, de prescrição hormonal, enfim. E eu queria falar um pouquinho sobre a endocrinologia. Você sabe da história da endocrinologia? Sim, você já leu um pouquinho? A gente fala endócrino, né? Às vezes o paciente chega lá no consultório e não sabe nem o que endócrino faz. Exatamente. Né? Então acho que é importante a gente falar isso para vocês. O endocrinologista é o médico que, obviamente, cuida dos hormônios. Né? Muitos deles perguntam para a gente o que é metabologista também, né? Então, a metabologia, ela é um estudo preventivo. Então, seria aquela situação da gente prevenir a ocorrência de uma doença, um infarto, um derrame, enfim, isso tudo encaixa na metabologia, né? Então, o hormônio é uma molécula que ele é produzida numa glândula numa determinada localização do corpo, e esse hormônio ele age, né, em outra região do corpo. Então, essa sinalização é que a gente chama de endocrinologia, né? O estudo dessas moléculas que são produzidas num lugar e agem no outro. Isso é super interessante, é isso que fascina a gente, né? Como que uma glândulazinha pequenininha do tamanho de uma ervilha, que é a hipófise, ela pode comandar, por exemplo, a tireoide, pode comandar o ovário, pode Sim. comandar o testículo, né? Então isso é muito incrível, né? Então, assim, a gente tem a tireoide como glândula endócrina, tem o pâncreas, a gente tem descoberto cada vez mais tecidos que a gente antes não sabiam que eram glândulas e hoje são, né? Sim. A gente já considera como a própria gordura, os rins, O músculo, o né? músculo, né? O osso,
Então, tudo isso, na verdade, é órgão endócrino, né? As coisas a gente vai estudando e a gente vai descobrindo. Antigamente, a gente achava que glândula eram só as glândulas tradicionais, né? Tireoide, suprarrenal, enfim. E hoje a gente já vê que a gente tem vários outros tecidos produtores de hormônio. Agora, uma coisa importante que eu queria conversar com você também, eu queria que você falasse um pouquinho junto comigo, é sobre a formação do endocrinologista. Né? Sim. A gente hoje tem um problema muito grande em que muitos colegas, muitos médicos se intitulam especialistas naquela área. E é importante a população saber que para a gente poder dizer que a gente é um endocrinologista, a gente tem que seguir uma sequência de formação. Né? Então, assim, ou você faz uma residência médica, ou você faz uma pós-graduação, né, de forma que você consiga obter depois o título de especialista, né, em cima da especialidade. Então, é importante a população entender que para o profissional ele se intitular especialista, ele precisa ter essa formação. E isso é importante, né? Muitas vezes a gente tem profissionais que são muito bons e que não têm essa formação, e a gente tem profissionais também que não são muito bons e têm a formação, mas é muito mais fácil hoje a gente ter profissionais bem formados que são de fato especialistas do que aqueles que se dizem não são. Então existe, né, uma regulamentação nacional pelo Conselho Federal de Medicina que chama RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidades. Então, para a gente poder obter esse RQE e aparecer lá no Conselho Federal de Medicina como especialista, ou a gente tem que ter feito residência, né, da área específica, aí, como você fez clínica médica e depois fez a residência, ou como eu que fiz uma pós-graduação, mas depois prestei a prova de título. Né? Você também, além de ter feito a residência, você também fez a prova de título. Então, é muito importante que a população saiba que para a gente poder falar que a gente é o que é, a gente tem que portar essa numeração. Né? E, Diego, complementando, por que é tão importante a gente falar isso, né, atualmente? Eu acho que não preciso, né, a gente vê aí nas mídias atualmente, cada dia é um absurdo novo que surge, né? São fatalidades que acontecem, igual o que aconteceu com esse caso do pirindifenol. Profissionais de outras áreas, né, realizando procedimentos invasivos. E a gente está numa época, eu acho que é com essa questão da internet, do Instagram, que as informações, elas surgem muito rápido, e essa questão do influencer, né? Todo mundo tem acesso. Todo mundo tem hoje, acesso. Né? A gente está aqui hoje num podcast que a gente resolveu fazer, né? Todo mundo tem acesso. Né? Isso. E às vezes as pessoas são guiadas por aquilo, talvez pelo número de seguidores. Se você, é só você ver pelo algoritmo do Instagram. Se você procura determinada coisa, determinado tema, quanto mais você procura aquilo, mais vai aparecer para você. Então, e aí a gente começa a achar que aquilo que está aparecendo tanto é verdade. E aí que tem que entrar a questão do olhar crítico, né? As informações vão vir. Na internet vai ter informação boa, vai ter informação ruim, vai ter informação perigosa. Mas o que a gente está querendo trazer aqui para vocês é exatamente o porquê que é importante saber quem é o endocrinologista, o especialista em hormônio, o que é o RQE, né? Por que é importante ter isso? É só para vocês terem... É mais uma ferramenta na hora de buscar o profissional. Porque exatamente. Infelizmente, não é pelo número, né, de seguidores que as pessoas têm que procurar um especialista, né? Sim. Um médico bem formado, ele pode não ter nem um Instagram hoje. Sim. Né? Não é porque ele é um médico bem formado, que ele é um bambambam, que ele vai ter uma página social, né? Então, eu acho que a grande importância está aí. As pessoas têm que ter um olhar mais crítico, né, com relação aos profissionais que elas vão. Né, como você falou, as coisas hoje são muito midiáticas. Então, aparece lá um profissional no Instagram que tem, sei lá, 50 mil seguidores, não é porque ele tem 50 mil seguidores que ele é uma boa influência. Exatamente. Né? A gente ouve falar isso o tempo inteiro. Né? Então, acho que quando a gente entrega a saúde da gente para uma pessoa, a gente tem que saber, no mínimo, se essa pessoa é bem formada. Não Sim. Eu acho que, assim, não é porque eu sou um piloto... Né, de repente eu tirei uma carta de piloto e eu piloto um avião pequenininho, que eu posso pegar um avião de grande porte e vou sair decolando o avião. Né? Não é porque eu sou médico que eu vou fazer parto.
Exatamente. Né? Ninguém vai num médico dermatologista para fazer um parto. Por que uma pessoa vai numa outra especialidade, num cardiologista, por exemplo, e faz reposição hormonal com o cardiologista? Isso eu não quero dizer que o cardiologista não possa fazer isso, mas ele não é especialista naquilo, ele não estudou como a gente estudou, da mesma forma que eu também não tenho a mesma tecnologia para tratamento de hipertensão no paciente. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso. Sim. Né? E isso não é defendendo a minha especialidade, mas é o que a gente faz todos os dias, né? Quando a gente estuda um pouquinho, a gente estuda endocrinologia, então... E eu acho que tem também essa questão, não é somente a questão da gente... a medicina, ela está cada vez mais, né, subespecialidades, a gente vem se especializando cada vez mais. É sim importante a gente ter a visão do paciente como um todo, né? Não quer dizer que o paciente chega... o cardiologista chega lá, ele não vai se preocupar com a tireoide, não vai se preocupar com o diabetes. Essa não é a questão aqui. A questão que nós estamos falando, a gente não está julgando o profissional que se preocupa com a endocrinologia. Mas o que está tanto nos preocupando é os absurdos que a gente vem vendo com o alto índice de prescrição de hormônios, de maneira indiscriminada, sem indicação. E o que está acontecendo? Nós, especialistas, a gente pega as consequências. A gente pega para tentar corrigir... Poder tentar reverter aquilo, né, que foi feito. O defeito que foi provocado, né? E aí, eu acho que a nossa preocupação é exatamente essa. Por isso que a gente quis tanto fazer... claro que esse podcast a gente está mais mostrando para vocês qual que é a intenção do podcast, mas... A gente quer trazer em cada vez que a gente se reunir para mostrar para vocês as evidências, né? Por que não fazer tal coisa? Tá, o que os estudos mostram? A gente vai falar muito aqui para vocês sobre medicina baseada em evidência, que é o que a gente quer trazer, o que a gente usa para tomar decisões no nosso consultório. E o mais importante é trazer para vocês ferramentas para que vocês possam tomar também decisões, porque o paciente também... Né, a sua saúde, para você fazer a melhor escolha e tomar a melhor decisão. É importante a gente falar que essas definições da gente prescrever ou não prescrever os hormônios, né, isso vem em bases sólidas, consistentes, né, em ofícios, em resoluções. Então, a gente não deixa de prescrever, por exemplo, um esteroide para um paciente, não é porque a gente não quer que ele use, é porque existe uma resolução né, evidenciada clinicamente, obviamente, dizendo que aquele hormônio para aquela situação não se encaixa bem ou pode trazer mais risco que o benefício. Até quando a gente se forma em medicina, e isso muitos colegas sabem disso, né, porque é um princípio básico, o Hipócrates é pai da medicina, né? Então o Hipócrates tem uma frase que, eu acho que no primeiro dia de aula a gente já ouviu falar, que chama primum non nocere, né, que é primeiro não causar dano. Então assim, se um médico se forma com essa premissa, ele tem que ajudar o paciente, ele não tem que piorar a situação do paciente. E hoje o que a gente está vendo é isso. Eu acho que a gente tem muito profissional hoje, infelizmente, que está preocupado com a questão financeira e, de repente, de recuperar o dinheiro investido numa faculdade particular. Né? A gente hoje tem essa influência muito grande. Eu não estou falando aqui que a gente não tenha que ser bem remunerado, não é isso. Mas eu acho que essa questão monetária não é o princípio. O princípio é a gente tentar ajudar o paciente. A gente faz medicina para isso. Então, a gente tem que se basear nessas evidências para que a gente possa promover o bem para o paciente. Não o bem para mim. Sim. Não é o que é bom para mim, é o que é bom para o paciente também, né? Então, eu acho que isso daí é uma... E quando a gente pensa, né? Por que será que nós não prescrevemos tanto hormônio? Assim, eu acho que a gente prescreve menos porque eu vejo que muitos pacientes chegam usando muita coisa, né? Que a gente pensaria 10 vezes antes de prescrever. E eu descobri hoje, até me preparando para o podcast, para a gente conversar sobre, que existe até uma teoria para isso, que é a questão assim, quanto mais perigoso você sabe que é determinada situação, mais cautela você vai ter. Né? Isso tem até um nome, agora me fugiu. Tem um nome disso, né? Sim, Quanto menos você sabe, mais você acha que você sabe, né? E você fica mais apto para poder fazer. Exatamente. E aí você se sente, às vezes, se você não sabe tudo de ruim que pode acontecer,
você se sente mais confiante para fazer. Então, eu acho que isso é um dos motivos por que a gente prescreve menos. A gente pensa muito antes de prescrever. A gente quer ter certeza de que aquilo, ao invés de, antes de, né, ajudar, é a certeza de que não vai atrapalhar ou vai fazer mal para o paciente os riscos que pode trazer. Sim. E assim, a gente escolheu uma especialidade que é muito nova, né? A endocrinologia, né, toda na cronologia dela lá, é uma especialidade muito nova dentro da medicina, diferente de uma pneumologia, de uma cardiologia, que são especialidades já quase que descobertas junto com a medicina, né? A endocrinologia, teoricamente, começou em 1905, lá, o termo hormônio começou a ser utilizado em 1905. A gente começou a trabalhar mais com a questão endocrinológica quando o Bentin lá inventou a insulina, desenvolveu a insulina do pâncreas do cachorro, aquela história que a gente sabe e tal. Então, a gente tem hoje, mais ou menos, 100 anos de endocrinologia, então é tudo muito novo. Né? A gente, como endócrino, a gente que frequenta vários congressos, né? A gente que é atualizado, a gente está sempre junto fazendo os cursos, os congressos, a gente vê que as resoluções elas mudam o tempo inteiro. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar pisando em ovos em cima dessas resoluções, porque tudo é muito novo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, enfim, né? Então a gente vê essas novidades aí, porque a nossa especialidade é muito nova. Né? Por isso que eu acho que as definições são tão importantes e a gente precisa acatar isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante também. Então, o nome do nosso podcast, eu acho que a gente nem apresentou, né? Eu acho que no início eu falei... Chama Endocast, Endocrinologia de Verdade, porque a gente vai tratar aqui de medicina baseada em evidência. Então, Endocast, Endocrinologia de Verdade, onde vocês vão ouvir as coisas que são certas em relação à endocrinologia. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente vai falar muito sobre medicina baseada em evidência, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a medicina baseada em evidência e como é que é essa aplicabilidade na endocrinologia. Então, acho que isso é um desejo que eu e o Diego a gente tem muito, que era trazer para vocês o que é a medicina baseada em evidência, para vocês também entenderem, porque eu acho que é muito importante. Isso faz diferença na hora que vai escolher, né, se você vai fazer aquele tratamento ou não vai fazer aquele tratamento. E então, vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais simplificada, né? A medicina baseada em evidência, ela você imagina assim, um tripé. Ela é composta de 3 pontos muito importantes, que eles são inseparáveis. Primeiro, é a presença de estudos científicos de qualidade e dentro da medicina, né, estudos clínicos de qualidade. Então, ensaios clínicos randomizados de qualidade, juntamente com a experiência do médico e junto com a individualidade de cada paciente. Então, a gente tem que pegar essas 3 coisas para a gente conseguir tomar uma decisão mais adequada. Então, a gente vai juntar o que o determinado estudo mostrou. É um estudo seguro? É um estudo bem feito, com um número de participantes adequado? É um estudo clínico randomizado? Sim. Tá. Tem que levar em consideração a individualidade daquele paciente. Ele não é o todo mundo, né? Ele está ali no meio, mas ele não é a gente tem uma amostra, né, no estudo, mas a gente também tem que levar em consideração a individualidade daquela pessoa. E tem que levar em consideração a nossa experiência. Mas nós não podemos eu levar em consideração fazer só o que eu acho correto. Então, assim, basear somente na minha experiência. Nem fazer só o que o paciente quer. E nem também, talvez, basear só no estudo. A gente tem que trazer... Então, por isso que eles colocam muito, falando que a medicina baseada em evidência, ela tem esse tripé, que eles têm que ser inseparáveis. A gente tem que tentar unir, né? Quer dizer, o que está acontecendo hoje é que alguns profissionais se baseiam em experiências próprias. Sim. Né? Então, por isso que muitas vezes eles falam, eu fiz isso em tantos pacientes e deu certo, então eu vou continuar fazendo. Ou então, um professor me deu uma aula lá, ele falou que ele tem tantos pacientes e fez e deu certo, então eu vou fazer. Né? Haja vista essa questão do peeling de fenol que aconteceu há pouco tempo aí. Isso não é medicina baseada em evidência. Não. Né? E também, e atualmente, não é simplesmente só o termo medicina, talvez ele tenha entrado aí, que foi um dos primeiros a trazer essa prática em evidência, mas hoje
eu acho que toda a área de saúde, ela é baseada em evidência. Então, são práticas baseadas em evidências, né? Então, nutricionista tem os guidelines, os protocolos, os estudos, fisioterapeutas. Então, assim, a gente se baseia em algo para tomar decisão. Não surge da nossa cabeça, não vem, né, do nada. Não surge... E o que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui agora, principalmente nessa época de Instagram, que as informações, elas voam, né? Elas surgem de uma hora para outra. Vira uma verdade. Uhum. Para um determinado... Vou tentar colocar aqui para vocês um exemplo. A gente tem uma hipótese que determinada substância funciona... Vamos colocar o exemplo do BCAA, que... é muito conhecido. BCAA é um aminoácido. Um aminoácido, né? Desculpa. Construção muscular. Isso. Né? Ele é muito conhecido, muito difundido, que ele é capaz de ajudar no crescimento muscular. Uhum. Tá. Todo estudo, toda substância, para ela mostrar que ela tem eficácia, os estudos, eles têm etapas. Primeiro, eles vão lá, vai ser os estudos pré-clínicos, que são estudos de base, que a gente vai pegar, olhar lá no microscópio, pegar a substância, ver se dá certo. Ah, parece que deu certo. Parece que a gente colocar um aminoácido, ele faz com que a célula cresça. Beleza, então vamos para a próxima etapa? Vamos. Vamos, então, para estudos em animais. Nossa, deu certo. O estudo, colocamos no ratinho e... cresceu, as células hipertrofiaram, tá, pronto, sai isso nos noticiários, como matéria de capa. Uhum. O uso de BCAA aumenta, leva à hipertrofia, dando um exemplo. Em rato. E aí, todo mundo começa a fazer como aquilo fosse uma verdade, gente. Sim. Mas não é, nós estamos falando em estudos em animais. E é importante, assim, a gente falar também que existem até alguns estudos que a gente não consegue fazer porque a gente não tem um apoio ético, né? A gente não poderia fazer alguns estudos, né, em humanos porque a gente não conseguiria o apoio, né, de uma comissão de ética, porque a gente sabe que aquilo pode provocar dano. Sim. Né? Já vista essa situação de esteroide anabolizante, que a gente deve falar mais para frente num programa só para isso. Né? Por que a gente não recomendaria esteroide anabolizante para qualquer paciente, para melhora de performance, aquele paciente que realmente não precisa usar ou que não tem diagnóstico? Exatamente porque a gente não tem estudo prospectivo, porque a gente não tem um conselho de ética que permita, né, a gente fazer um estudo, porque já sabe que vai dar dano. Que tem maior chance de dar dano do que benefício. Então, eu acho que o que você falou é fundamental. A gente não tira esses pensamentos da cabeça da gente. Não é a luthiesca que não vai te prescrever hormônio, não sou eu que não vou prescrever. A gente segue uma rotina, a gente segue, né, um ofício. Sim. Né, porque foi baseado em evidências clínicas. Sim. Então, a gente tem vários estudos corroborando que pode ou que não pode. Então, isso significa que quando a gente trata de um paciente, a gente prescreve uma medicação para ele, o paciente não é uma cobaia. Né? Porque, na verdade, essa situação toda, né, já foi verificada em estudos científicos. Só para concluir. Agora, quando você não se baseia em estudos, né, dessa questão de evidência científica, você acaba virando uma cobaia. Né? Então, quando um médico chega para você e fala, mas eu tenho, sei lá, 30 pacientes que eu fiz isso e foi muito bom, você é cobaia. Né? Você não passou por um estudo clínico de grande porte, né? O que eles falam muito é isso, assim, às vezes um determinado medicamento, isso acontece muito com fitoterápicos, com vitaminas, né? Antes de ir para a fase clínica, o que é para a fase clínica? Ir para a fase de testar no humano, saber se traz risco ou benefício, numa subpopulação, o que acontece no idoso, o que acontece em determinada faixa etária, quais são as consequências. Antes disso, porque viu um resultado lá nos estudos pré-clínicos, então, lá na base, lá no animal, já sai como uma verdade. E a gente não sabe. E isso aconteceu com o BCAA. O BCAA já tem estudos clínicos, sim, mas assim, são estudos conflitantes, mas a maioria dos estudos mostram que, na verdade, não traz aquele efeito que ele promete. E aí, só que aquilo foi difundido como uma verdade
e que a maioria das pessoas acreditam que sim, que ele faz, né, ajuda na questão da hipertrofia. Mas eu acho que isso que a gente queria trazer para vocês é muito importante, é um dos nossos focos principais, são esses saltos de conduta. As condutas, elas são feitas baseadas, a decisão do médico, ela tem sido feita baseada antes mesmo de ir para estudos clínicos randomizados, né? São estudos em animais. Então, isso que é importante. Ah, não, tem estudo científico sim, tá, mas é o quê? Em humano? É estudo randomizado, clínico? A gente sabe as consequências daqui 10 anos? Tem estudo de longo prazo? Não tem. Então, o porquê que a medicina baseada em evidência é importante? Ela nos guia para a decisão. O que a gente vai decidir que a gente vai fazer com o paciente. E por isso existe, de acordo com... são sociedades, entidades médicas que fazem os guidelines. Diversos guidelines. E esses guidelines, eles têm níveis de evidência, gente. Então, assim, determinado assunto tem uma evidência maior. Fazer isso, todos os estudos mostraram que sim, que é bom, é um nível de evidência alto. Ah, não, determinado assunto, determinada conduta é um nível de evidência mais baixo, porque ele é baseado em opinião de especialista. Então, para vocês entenderem que, para a gente tomar uma decisão do que a gente vai fazer, cada paciente que senta na nossa mesa, que a gente está na nossa frente e a gente vai cuidar, é uma decisão que a gente tem que tomar. E essa decisão, ela tem que ser pautada, ela tem que ser baseada em evidência, em estudos que comprovam que antes de fazer o bem, é a certeza que a gente não vai fazer o mal. Que eu acho que é o princípio que a gente vê desde o primeiro dia de aula de medicina. Desde o princípio, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é fundamental. Os pacientes, eles precisam saber disso, que a nossa decisão, que a definição não parte da gente somente. Sim, não é da nossa cabeça, né? A gente surge, né? A gente segue um protocolo. É por isso que, às vezes, a gente tem divergência de conduta entre colegas. Mas eu acho que quando diverge muito, o paciente tem que desconfiar. Sim. Né? Porque você vai no especialista, ele te dá um posicionamento, você vai em outro, ele dá um posicionamento completamente diferente, você tem que ver que tem alguma coisa estranha. Alguém não está falando a verdade. E para complementar isso, assim, trazendo, não é que eu acho que a gente tem que ser engessado, não Sim. é que a gente vai tentar enquadrar você naquele protocolo. Tanto é que o tripé da medicina baseada em evidência, ele entra na individualidade. A gente, sim, tem que avaliar as condições daquele paciente. Até porque senão não haveria médico, né, Lutier? Era só pegar... num caixa eletrônico e trataria, né, a saúde Sim. dele num caixa eletrônico. Era só ele ler o guideline, né? É. E não é exatamente isso. Conta, sim, a nossa experiência. Só que é aquilo que eu falei lá no início da nossa pergunta. É um tripé que eles precisam estar unidos. Não adianta a gente basear somente em um ponto. Uhum. A gente não... São pontos inseparáveis, vamos dizer assim. Então, pessoal, assim, já que, né, a gente trouxe aqui para vocês o porquê que a nossa intenção, mas a gente queria também trazer para vocês, assim, então vamos começar a falar um pouco sobre endocrinologia, né? Alguns temas. Algumas coisas que a gente aborda mais, o que causa mais dúvida, o que é mais polêmico, o que os pacientes perguntam mais. Hoje, como é o nosso primeiro programa, o programa piloto, a gente, obviamente, não vai ter condição de falar de tudo, mas eu acho que algumas perguntas que são as mais prevalentes, vamos dizer assim, para a gente no consultório, né? Sim. Eu acho que é o que as pessoas mais perguntam. E, Diego, você, né, que atende muitos pacientes do sexo masculino, vamos falar um pouquinho sobre a andrologia, que acho que é uma área que você gosta e atende bastante também. Uhum. O que é a andropausa? Que eu acho que é uma dúvida muito frequente, né, dos homens. Uhum. E quais são os sintomas dessa alteração que acontece com o homem? Então, eu até optei em fazer andrologia dentro da endocrinologia, né? Andrologia é o estudo da parte endocrinológica masculina, é como se fosse o estudo da parte sexual masculina, né? Por que a gente tem feito mais isso? Por que eu tenho gostado mais de fazer isso? Eu tenho recebido muitos pacientes no consultório que estão apresentando efeitos colaterais relacionados, né, ao mau uso da testosterona. Seja pelo próprio fato dele estar doente e ele estar fazendo uma reposição de forma incorreta, ou seja por indicação, né, para melhora de performance. A maioria dos pacientes estão me procurando por conta disso. Então, eu aproveitei esse nicho, porque a gente está tendo muito paciente que está apresentando dano. Então, é importante vocês saberem disso também, porque na academia ninguém conversa sobre isso. Uhum. Né?
Então, eu tenho recebido bastante paciente com problema causado pelo uso indiscriminado de esteroide anabolizante. E eu gosto de fazer isso, né? É uma coisa que eu estudo mais hoje. Eu acho que a gente tem que dar espaço para esse paciente. Esse paciente precisa ser, né, albergado, ele precisa ser acolhido, né, de alguma forma. A gente, no geral, tem, alguns colegas têm preconceitos e tal, então assim, eu resolvi acolher esse paciente para poder ajudar, porque eu acho que é um paciente que precisa saber a verdade, precisa saber do que funciona e o que não funciona. Então, assim, falando da andropausa especificamente, eu acho que assim, o que as pessoas precisam saber, a primeira coisa é que a andropausa não existe. Uhum. Né? A gente não pode chamar esse termo de andropausa. Andropausa foi um termo que foi puxado da menopausa, né, para o sexo masculino, mas não existe dessa forma. A menopausa, a gente sabe, depois você vai explicar, a gente sabe que é um déficit na mulher que acontece em uma determinada idade. No homem não é bem assim. Né? O homem, na verdade, ele não entra na andropausa como a mulher, num determinado momento da vida. Então, todo homem que tem alteração hormonal, né, que tem uma deficiência de testosterona, ele tem uma situação em que a gente chama de hipogonadismo. Gonadismo vem de gônada, o nosso testículo é uma gônada. Então, a gente chama de hipogonadismo porque é uma hipofunção, é uma redução da função. Então, a gente chama de hipogonadismo, né? A gente não chama de andropausa. E isso pode acontecer em qualquer idade do homem. Né, desde a juventude, um adolescente, uma criança, até a idade adulta. E precisa ser investigado. Né? Agora, a gente tem um hipogonadismo que ele pode ser ocasionado por uso, por exemplo, por abuso de esteroide, ou ele pode ser ocasionado por uma doença. Uhum. Né? A gente tem os hipogonadismos hoje separados em hipogonadismos orgânicos, né, em que a gente tem uma doença de base, a gente precisa tratar aquela doença para poder melhorar. E a gente tem aqueles hipogonadismos que são funcionais, causados pela obesidade, causado pelo abuso de esteroide anabolizante, enfim, causado por diabetes, em que a gente tratando muitas vezes a doença de base, a gente conseguiria resolver a deficiência hormonal. E aí, com relação à questão de diagnóstico, o diagnóstico é um pouquinho complexo, porque o paciente, para ter essa doença, ele precisa ter sintomas que são pivotais. Né? Então, assim, a gente fala muito hoje de fadiga, cansaço, né, perda de massa muscular, mas a gente, para poder dar o diagnóstico nesse paciente, ele tem que ter sintomas específicos. Né? E na grande maioria das vezes, os sintomas são sexuais. Então, o paciente ele vai ter alteração de libido, disfunções eréteis, né? O paciente vai diminuir a frequência de relação sexual, e a gente já começa a investigar. É um paciente de meia idade, de repente é um paciente que já é diabético, é obeso, e aí esse paciente que tem sintoma, isso é muito importante, não são sintomas frustros, esses sintomas de fadiga, memória, que hoje está todo mundo... Sintomas inespecíficos, sintomas inespecíficos. Esse paciente ele tem que apresentar uma redução do valor da testosterona dosada no sangue dele. Só que isso muitas vezes não acontece uma vez só, não é um exame só. Né? Então, quando a gente dosa a testosterona do paciente, essa testosterona vem baixa, a gente precisa muitas vezes confirmar essa testosterona. Porque você bem sabe que a testosterona e os outros hormônios eles são muito irregulares, né? São alternantes. Pulsáteis, às vezes, exatamente, né? Uma hora está mais alta, uma hora está mais baixa. Então, a gente precisa de uma outra situação para que a gente confirme isso. E muitas vezes a gente precisa calcular a testosterona livre desse paciente. Então, a gente vê muitos médicos hoje que não são especialistas recomendando o tratamento com testosterona para níveis de testosterona total. E não é bem assim que a gente faz o diagnóstico. A gente tem paciente com nível de testosterona total baixo, mas que tem uma testosterona livre normal. Né? Então, isso é uma situação em que o especialista tem que definir junto com o paciente. Mas os sintomas principais seriam esses, são sintomas pivotais, né? Esses sintomas sexuais. A gente teria outros, né? Como alteração de massa óssea, né? Perda de massa muscular, a própria fadiga, sonolência, cansaço, queda de pelo, diminuição na frequência de barbear, né? Fraqueza muscular. E um outro ponto importante, infertilidade. É muito importante a gente falar isso, porque tem muito homem que está infértil que não tem essa noção da relação, né, do hipogonadismo com essa alteração de saúde, né? Às vezes até acha que a falta de testosterona que está causando a infertilidade, exatamente. Né? E é importante a gente falar que às vezes esse paciente vai procurar um outro profissional, vai prescrever a testosterona e vai piorar a fertilidade dele.
né? Porque a gente sabe que a testosterona sintética piora essa situação, né? De fertilidade. Aí falando só com relação aos sintomas, assim, que a gente, né, tá conversando, a gente tem outros sintomas que são específicos, perda de pelo, baixa massa óssea, a própria disfunção erétil, redução de libido, a ginecomastia, que é o aumento da mama no homem, né? Uma coisa importante que passa muito despercebido, porque muitos homens não são examinados, a redução de volume testicular, que é uma coisa fundamental para a gente poder ter um pensamento se esse paciente vai ter fertilidade ou não, e a própria infertilidade mesmo, né? E falando ainda sobre o uso da testosterona no homem, Diego, fala pra gente assim, você falou quando que a gente pensa em tratar, né? E como que seria esse tratamento e quais são os riscos e benefícios desse tratamento, né? Tem os dois lados aí que a gente tem que pensar. Eu acho que assim, primeiro a gente tem que separar a questão do tratamento da reposição hormonal do abuso do esteroide. São coisas completamente diferentes. Então a gente está falando aqui daquele homem que está com defeito e a gente precisa fazer o tratamento, a gente precisa fazer a reposição hormonal nesse paciente. Então esse paciente ele vai ter muito mais benefício do que risco, né? Os estudos comprovam isso, né? A gente tem até um estudo recente que é o Traverse, né, que já mostrou isso, né? Um estudo que foi feito com reposição em gel e mostrando os benefícios para os pacientes que têm deficiência. Então isso tem que ficar muito bem elucidado. Aquele paciente que tem necessidade, ele vai ter benefício do tratamento. E o benefício é a melhora metabólica, obviamente. Aquele paciente que está com alteração sexual vai melhorar a questão sexual. Se ele tem um diabetes, pode ser que o controle do diabetes melhore, o controle dos lipídios, das gorduras, né? A questão do ganho de massa magra, perda de massa de gordura, massa óssea, né? A questão da fadiga, do sono, isso tudo vai melhorar. Mas isso a gente está falando naquele paciente que tem a deficiência. A gente só tem que ver se esse paciente ele não tem a contraindicação absoluta para poder fazer reposição, que é o câncer de próstata. Então seria a única indicação, né, seria a única contraindicação em que a gente de fato não poderia utilizar de maneira nenhuma. Né? Hoje em dia já tem alguns estudos mostrando que talvez a gente pudesse pensar, mas eu acho que isso ainda vai levar um tempinho ainda para a gente poder ter coragem de fazer isso nesses pacientes que portam câncer. Então eu acho que nesses casos os benefícios são infinitamente maiores do que os riscos, né? Agora, nesses casos em que os pacientes fazem abuso, a gente já não usa o termo reposição hormonal, a gente fala abuso de esteroide anabolizante, que são esses casos de melhora de performance física em usuários recreativos de academia, né? Esses atletas que tem um nível de testosterona normal, né? Nível normal. Isso. Né? Na verdade, eles querem ter uma testosterona mais alta, né? Para poder, teoricamente, ter um ganho além do que eles poderiam ter com a testosterona normal deles. Então, nesses casos, a gente vai ter muito mais risco do que benefício, né? Então, assim, a gente não tem tantos estudos por conta daquilo que a gente falou no início, porque o comitê de ética não permite, porque a gente já sabe que a gente vai causar dano no paciente. Então a gente não sabe de tudo o que pode vir a acontecer, mas a gente já tem alguns casos de trombose, né, fenômenos tromboembólicos, infartos, derrames, tromboembolismo pulmonar, sim, tromboembolismo venoso, trombose venosa, enfim. Infertilidade, que é o que eu mais vejo lá no consultório. Né, o que a gente mais vê são pacientes com atrofia de testículo e esses pacientes muitas vezes não têm reganho celular para poder fecundar. Né? E uma coisa que eu acho assim, importante a gente frisar aqui, de uma maneira mais simplista, quando a gente pensa a pessoa que não tem a deficiência da testosterona, ela tem um nível de testosterona normal e ela vai usar além daquilo para ganho de massa muscular, de fins estéticos. A pessoa tem que saber que a gente não tem músculo somente na musculatura esquelética. Exatamente. Né? Exatamente. As artérias, né? A gente tem a camada endotelial, coração. Então, é por isso que a gente tem esses infartos fulminantes, né? Essas mortes Sim, súbitas, muitas vezes em academias, enfim. Alterações vasculares, disso, né? Porque hoje em dia a gente vê, além de hipertrofia ventricular, insuficiência cardíaca, a própria hipertensão, a gente vê hipertrofia renal também. Então, os pacientes estão desenvolvendo danos renais. Hoje já tem pesquisas mostrando que o cérebro, né, a parte neurológica do paciente que usa esteroide também está sendo danificado. Então, os pacientes já estão tendo
né, problemas neurológicos também. Sim. Eu acho que ainda vai levar um tempo, porque a gente está tendo bastante paciente aí, cobaia, né? A gente está tendo bastante cobaia para poder ver o que vai acontecer no futuro, né? E essa é a ação dos hormônios, né? Vocês, pacientes, entenderem que os hormônios, eles têm receptores no corpo inteiro. Então, quando você faz uso de um hormônio, ele vai lá e vai ligar em diferentes partes. Exatamente. Não é simplesmente vou usar o hormônio para poder aumentar meu bíceps. Ele vai não, ele vai estar agindo do jeito que ele age no bíceps, ele vai na artéria, no coração, no fígado. E a longo prazo, vocês imaginam isso? 5 anos, 10 anos, 20 anos, você ali... É o dano cumulativo. É o dano É o cumulativo. dano cumulativo. Eu acho que é isso que a gente tem que... talvez com um ciclo a gente não tenha problema, com 2 ciclos a gente não tenha problema, a gente não tem como saber, mas esse paciente que é usuário há 5, 10, 15, 20 anos, né? Sim. Sem contar os transtornos psiquiátricos. Isso que eu ia te falar agora, também, né? a dependência muito. Eu atendo demais lá no psicológica, consultório, né? pacientes que já estão teoricamente com sintomas que a gente chama de adição, né? É o mesmo sintoma de usuário de drogas, né? De narcótico, enfim. O paciente ele não quer deixar a droga, a testosterona, porque aquilo promove um bem-estar para ele, né? Então ele tem medo de retirar aquilo e diminuir o bem-estar físico, a virilidade, teoricamente, que a medicação, né? A droga está causando nele. Então, eu acho que hoje a nossa maior dificuldade seria com relação a isso. E, infelizmente, esse paciente, ele não se vê psiquiátrico, né? Ele não entende que ele está com um problema relacionado a essa questão psiquiátrica, né? Então, eu acho que a gente precisa falar e vai falar sobre isso no programa depois, só sobre isso. Hoje né? a gente está só pincelando ideias. Só dando para vocês aí um petisco aí do que a gente vai mexer aqui. Sim, muito bom, muito bom. Ô, Lutiesca, agora uma coisa importante, que eu acho que é a pergunta que todo mundo faz, né? Todo mundo quer fazer, eu acho que é muito prevalente no consultório da gente, aonde quer que a gente atenda, é sobre a questão de peso. Né? A obesidade é uma doença crônica, prevalente e é uma coisa sem fim, né? A gente não tem uma política bacana, né, para combate de obesidade. Então, enfim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, né? E você, mais do que ninguém, né, sabe muito sobre isso. Você atende bastante paciente. Eu, inclusive, encaminho paciente para você me ajudar. Eu acho que é uma das principais queixas no consultório, né, essa questão do excesso de peso. Eu queria que você dissesse para a gente e para o pessoal que está em casa por que a obesidade é considerada uma doença crônica e o que isso significa. Olha, Diego, essa é uma pergunta assim, muito, muito importante. Com certeza, eu acho que hoje em dia o que eu mais atendo no consultório é a obesidade, é o excesso de peso. E por que é importante a gente trazer esse conceito de doença crônica? Na verdade, gente, muito recentemente, foi em 2013, a partir de 2013, que a obesidade foi considerada uma doença. Até então, nem era considerada doença. Então, o paciente ficava, sempre aquela sensação assim, a obesidade, a pessoa ganha peso, como se ele não tivesse vontade, como se ele não tivesse, como se ele fosse uma pessoa que não consegue seguir regras, quando é uma pessoa que não consegue... Como se a culpa fosse só dele. Isso, né? exatamente. Como se ele fosse uma pessoa culpada por ser obesa. E aí, os estudos aos poucos foram mostrando que, não, peraí, não é isso, não depende só dele. Porque, na verdade, ninguém quer ser obeso, né? E foram vendo que, na verdade, é sim uma doença. E qual que é o conceito de uma doença crônica? Por que a gente chama isso de doença crônica? Doença crônica é aquela doença que começa lentamente, ela vai progredindo, geralmente ela dura, né, um tempo mais longo, por isso que é a questão do crônico. Ela tem fatores múltiplos, então vem genética, fatores ambientais, fatores comportamentais, e ela traz consequências para o corpo. Então, se a gente for falar aqui, a gente pode falar mais de 100 complicações que a obesidade pode trazer. E o mais importante é que, assim, não tem um tratamento. Se você inicia um tratamento e para o tratamento, ela volta. Então, ela é recidivante. Então, por isso que a gente fala que é uma doença crônica. Não existe um medicamento que você tome
cure e fale assim, olha, você vai usar esse remédio e nunca mais você vai ganhar peso. Isso não existe. Então, por isso que a gente chama ela de uma doença crônica. E o que eu acho importante a gente falar também, você está falando aí, mas eu vejo muito no consultório o paciente que é obeso e que ele fica esperando ter uma alteração no exame de sangue para ele poder encontrar uma doença. Isso. E aí eu falo para ele, olha, a gente teoricamente não precisava nem olhar para o seu exame de sangue, porque a obesidade já é uma síndrome clínica. Sim. A doença está na obesidade. Sim. Né? Tem aquele paciente que é obeso e não se vê doente. Sim. Né? Eu já recebi vários pacientes, não, doutor, mas eu estou bem assim, do jeito que eu estou. Né? Eu me sinto bem, eu não tenho alteração nenhuma no meu exame. Não preciso de tratamento não, porque o meu exame está normal. Tá doutor, ótimo, entendeu? né? E às vezes, hoje mesmo, até atendendo uma paciente, eu falei isso para ela. Eu acho que se a gente tivesse... porque assim, antes, né, do raciocínio, eu vou falar para vocês que a obesidade ela é muito complexa. Se vocês forem pegar para a gente estudar a fisiopatologia da obesidade, o que envolve, o que leva, esse mecanismo da gente, quando que a gente come mais, come menos, saciedade, fome, ele é muito complexo. E hoje eu até falei para uma paciente, se a gente conseguisse dosar, mostrar, olha, você, por falta desse neurotransmissor que sai lá do intestino e vai lá para o cérebro, que está baixo, você ganha peso. Você, porque tem uma inflamação aqui no hipotálamo, é por isso que você tá. Eu acho que as pessoas iam entender melhor e assumir esse tratamento. Mas como a gente não consegue mostrar isso ainda, né? A gente consegue dosar leptina, mas isso não muda muito a nossa conduta, né? Porque a gente sabe que pode dar, na verdade, o paciente obeso, a leptina vai estar alta, mas ela não age corretamente. Então, não consegue mostrar pra gente realmente o que tá acontecendo. E eu acho que essa importância da doença crônica, do paciente entender que era uma doença crônica, é mais para a pessoa apropriar do tratamento e entender. Um hipertenso, ele trata. O diabético, ele vai tratar por longo, né, para a vida toda, muitas vezes. Quem tem asma, todas as doenças crônicas, elas precisam de um tratamento contínuo e a longo prazo. E quem tem obesidade ou dificuldade de perda de peso ou excesso de peso, muitas vezes espera que vai fazer um tratamento, parar e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Como se né? E não curado, né? E como se eu acho que isso eu acho que é importante a gente entender que assim, não tem uma cura, não tem um milagre, uma cura. Tudo que vocês escutarem na internet, onde for que você vai emagrecer, vai usar isso e nunca mais você vai ganhar peso. Até isso termo, não né? existe. Esse termo emagrecimento, é bom a gente ficar de olho nisso daí, Sim. né? Porque a gente não faz um trabalho de emagrecimento, né? A gente trata a obesidade, é uma coisa diferente. É diferente, exatamente. É um assunto muito gostoso, nosso podcast está muito bom, né? A gente pegou esses assuntos agora iniciais, assim, são os mais... Mas a gente vai ter que correr um tempinho aqui, a gente tem 1 minuto. Eu vou te dar 1 minuto para você responder essa última pergunta. Nossa! Tá? E aí depois a gente vai fazer um podcast só de obesidade. A gente vai fazer um podcast de obesidade, de diabetes, de tireoide. E a gente vai poder conversar bastante sobre isso, trazer colegas para poder conversar com a gente. Eu queria perguntar para você em 1 minuto, qual é o seu maior desafio no tratamento da obesidade? Eu acho que o maior desafio no tratamento da obesidade é a manutenção da perda de peso. Porque a obesidade ela é composta de o tratamento tem várias fases. E quando a gente chega na fase de manutenção, a pessoa até emagreceu, ela está se sentindo melhor. Mas na hora que chega na fase de manutenção, ela encara aquele momento como se tivesse alcançado, é o que a gente está falando, me curei, e aí para tudo. E aí vem todo o reganho. E é importante a gente lembrar que a fase de manutenção é uma fase ativa. Então, ela tem que continuar, ela é para a vida toda. Não quer dizer que você vai usar o remédio para sempre, mas a mudança de estilo de vida, ela tem que estar presente. Então, uma pergunta que eu sempre faço para os pacientes tem que estar na sua cabeça. Quais dos pilares do tratamento estão sustentando meu tratamento hoje? Eu não quero mais usar remédio, mas e os outros? Estão ali presentes?
Quer dizer, depende isso muito de um entendimento, né? Exatamente. Do paciente. Ele precisa entender sobre a doença para que ele possa executar aquele tratamento. Às vezes o paciente não tem nem esse entendimento. Ele acha que ele vai tomar o remédio porque nem o médico explicou para ele que o uso é contínuo, que o tratamento é crônico. Exatamente. Né? E ele acha que ele vai parar o remédio. Aí muitos chegam assim, eu usei aquele remédio, não funcionou, porque quando eu parei, eu ganhei o dobro. Mas a culpa não é do remédio, né? A culpa não é que é porque a gente parou tudo. Lógico. E aí acaba voltando a ter... E uma outra coisa que eu acho interessante, e eu vou gastar o meu 1 minuto, vou passar do meu 1 minuto, mas é só lembrar que na fase de manutenção, além da gente ter os mecanismos fisiológicos que fazem a gente querer voltar, né? O corpo faz querer voltar o peso, tem também a falta do reforço positivo, porque quando a gente está perdendo peso, você... Aumenta a quantidade de caloria, né? Que a gente também de fome. Sim, e quando você está perdendo peso, você olha na balança, você tem um reforço positivo, emagreci. A pessoa que está perto de você fala, você está mais magro. Isso não acontece. Então, o reforço positivo sai. E o que entra em cena ali é você... Com você e mantendo aquele peso que... Então, isso tem que ser acompanhado, tem que ser trabalhado. É entender que a obesidade ela é uma doença e que tem um tratamento. E tem estratégia para todas as fases. O importante é o acompanhamento médico e não ter o preconceito de achar que é só falta de força de vontade. Exatamente. Acompanhar com o endocrinologista que trabalha com medicina baseada em evidência. Sim. Tiesca, você começou o programa, eu vou concluir. Eu queria mais uma vez agradecer, né, pelo tempo que a gente está aqui. Eu acho que vai ser muito produtivo, né, esses próximos programas que a gente vai fazer, porque a gente vai levar informação de qualidade para o pessoal que quiser assistir a gente, quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho que a gente faz. Né? Eu acho que é um canal em que a gente pode... se mostrar um pouco mais, né? Tirar as principais dúvidas, depois a gente vai dar oportunidade para esse pessoal poder perguntar para a gente, para os nossos seguidores, para os pacientes. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente vai fazer aí um papel legal, vai ajudar um pouquinho a sociedade, né? No meu ver, eu acho que vai ser isso. Diego, eu quero te agradecer, acho que vai ser muito legal e... Já foi hoje, né? Muito bom. E a gente vai conseguir trazer, eu acho que muita informação de qualidade, baseada em evidência e ajudar a população, os nossos seguidores, a entenderem um pouco mais sobre endocrinologia de verdade. Então, a gente queria agradecer a audiência, né, do pessoal que está seguindo a gente aí e convidá-los para o próximo programa em breve. Até a próxima. Até a próxima.